Próximo. Aqui alguns detalhes das valas de estações. Nós usamos bastante o uso de poços secantes na linha 4. Então essa estação luz na verdade ela parece um amendoim, mas como é que é o método construtivo? Isso aqui é uma região só de areia, uma areia muito difícil, 3 níveis d'água, pressões de água muito altas. Então a gente fez o poço central com rebaixamento, desceu o poço central, fez a impermeabilização, subiu a estrutura definitiva, depois escavou os outros 2 poços, desceram juntos, e além disso ainda tem mais 2 túneis de 40 metros nas pontas para contemplar a estação inteira. Aqui permitia fazer uma situação dessa, uma área toda desapropriada, uma área de difícil execução de túnel. Então aqui um caso de vala, não é uma vala muito convencional, mas é um caso de vala interessante. Próximo. Há mais alguns casos de vala na linha 4, estação Frade Coutinho, toda executada em vala, uma estação rasa, aluvião em cima, batendo no teto do túnel, não dá para fazer túnel aqui. Muito complicado. Dá, a gente sempre dá. Quem é da área de engenharia sabe que qualquer coisa dá para fazer. O problema é custo, é risco, tá? Risco é complicado. Aqui é uma vala feita com parede de diafragma, com rebaixamento e estroncamento metálico. Próximo. Aqui alguns postos de ventilação e saída de emergência da linha 4, todos feitos com concreto projetado e tela, só. Nós temos mais de 25 poços feitos só com concreto projetado, tela e rebaixamento na cidade de São Paulo. Às vezes o pessoal de alguns países europeus não gosta muito dessa metodologia, eles gostam de fazer já com uma estruturado, com parede diafragma. Quando chega aqui, fala, puxa vida, mas funciona. Então, cadê o Pedro Malato? O Pedro Malato está aqui. Ó. O Pedro Malato é projetista da linha 5, europeu, e eles não gostam muito dos nossos projetos. Agora está começando a acostumar, né, Pedro? Mas em Portugal também usa muito essa metodologia, inclusive com intercâmbio de brasileiros que aplicaram muito isso em Portugal. Próximo. Aqui as estações da linha 4, por exemplo, a estação Butantã é uma estação que ela é em rocha, um gneiss com classe 2 para 3, gneiss variável, de qualidade variável, em meia estação. Na outra metade o teto pegava em alteração muito ruim. Qual é que foi o método construtivo? A execução de um grande poço, emboque em túnel convencional para os 2 lados, a fogo. Tá? O problema é que de um lado o teto era em solo, então tivemos que tratar o solo, apesar de não ter nada em cima, tratar todo o solo para conseguir embocar, porque essa transição solo-rocha é muito complicada em geral. Aqui o detalhe da estação paulista, essa estação tem uma característica interessante. Esses poços foram feitos, aqui era um antigo posto de gasolina, posto de combustível. Vocês têm a ver com essa história aqui. Porque todo o material contaminado que foi retirado veio aqui para Curitiba, para ser incinerado, porque não tinha em São Paulo lugar para incinerar. Nós gastamos mais de R$ 1.500 por metro cúbico de material retirado. Então, dado básico não é só geologia. Eu sou geólogo, posso falar isso à vontade. Dado básico de área contaminada, de interferência, é fundamental, pode inviabilizar uma obra. Você pegar uma adutora de 1,5 m na tua seção do túnel, é complicadíssimo. Você pegar uma área dessa, contaminada, e não previu, isso é complicadíssimo. Custa muito caro, você precisa prever isso antes. Você precisa fazer um levantamento ambiental detalhado da linha, antes de começar a fazer a linha. Tá? E veio tudo aqui para Curitiba, desse poço aí. Só que é um óculos, são 2 poços em óculos para descer a estação, depois de ter um túnel de ligação, e aí sim o corpo da estação em NATM, sob a Avenida Consolação. Oscar Freire é a mesma coisa, hoje nós já descemos o 2º poço aqui, essa estação era uma estação intermediária, já estamos no 2º poço escavando, já terminamos o 2º poço e a estação já estava escavada, estamos só em acabamento. Aqui vale um caso que o Vinícius falou, aqui é uma empreiteira, não é brasileira a empreiteira que está fazendo isso, uma espanhola que está fazendo essa obra. Então sim, tem algumas obras em São Paulo feitas por empreiteiros estrangeiros. Próximo. Aqui os detalhes da tuneladora, que foi a vedete da linha 4, na verdade. É uma EPB, que vocês vão ver como é que funciona, 9,46 metros de diâmetro, 2 vias, entrevia de 3,5 metros, sem passagem de emergência previsto no projeto básico. E a saída dos usuários em caso de emergência é pela frente do trem. E a via tem que ser lisa, os trilhos não podem ter dormente, tem que ser uma saída lisa. Na frente, quem já foi em São Paulo andou na linha 4, o trem tem uma porta que abre na frente, qualquer problema que tiver, você sai na via. Por quê? Porque a alimentação é com catenária rígida, não é terceiro trilho.
Tá, a linha 4 e linha 5 é catenária rígida no terceiro trilho. Também essa é uma outra discussão. Hoje nós estamos voltando para o terceiro trilho nas novas linhas. Aí tem que falar um pouco dos engenheiros elétricos, eu entendo muito pouco disso. Mas essa tuneladora é uma tuneladora, até então, de última geração. Ela tem todos, e até não evoluiu muito mais do que isso aí hoje, ela tem todas as facilidades do que tinha previsto na época, inclusive os construtores colocaram até mais do que estava previsto no contrato de licitação. Tem alguns detalhes interessantes de tuneladora que é assim, por exemplo, se ela vai fazer uma curva, ela é um cilindro. Essa curva não pode ser um cilindro, ela tem que ser maior, ou a cabeça de corte tem que ser bem maior para contemplar o cilindro fazendo a curva, ou eu tenho que fazer uma elipse. Ela faz uma elipse, ela tem um dente de corte nessa região aqui, ó, um de cada lado, que a gente chama cop cutter. Eles são controlados por um macaco hidráulico e pelo computador. Se eu tenho uma curva horizontal, que eu preciso ter uma elipse aqui, ele abre o corte nessa direção e fecha aqui. Abre aqui e fecha aqui. Então ele faz uma elipse horizontal. Se for uma curva vertical, ele faz a elipse vertical. Além disso, ela tem duas articulações. Uma articulação aqui, passiva, e uma articulação ativa aqui. Então ela quebra para poder fazer a curva. Qual a vantagem disso? Quanto maior a seção de escavação, maior o recalque. Maior a área, o espaço interanelar que você tem que injetar. Quanto mais ela for flexível, menos sobreescavação você faz, menos recalque você provoca, menos problema na superfície você vai ter. Tá? É adutora, é tudo. E essa máquina foi adotada essa solução EPB, por quê? Para não mexer no lençol freático. Porque nós passamos ao lado de um monte de posto de gasolina com contaminação, sem contaminação, ou não sabia se tinha contaminação. Aí é um outro custo que você tem que pôr. Muitas vezes você tem que descontaminar o posto do cara. Tá? Então tem que colocar naquele custo lá do ambiental. Então a solução EPB numa região urbana é muito boa, por isso. Agora, ela não é aplicável em tudo. Depende do tipo de solo, depende do tipo de rocha, que a EPB pode ser um slurry, pode ser um mix shield, pode ser outros tipos. Tá? Bom, acho que essa máquina tem uma potência da cabeça de 4.000 kW, isso é uma coisa fundamental. Se for fazer uma obra com tuneladora, tem que pensar em duas coisas. Primeiro, o maciço tem que ser muito bem conhecido. Você gosta de fazer sondagem a cada 100 metros, 200 metros, é bobagem, vai errar. Tem que fazer uma sondagem a cada 30 metros, 40 metros. O número assim médio que a gente recomenda, e que internacionalmente se recomenda, é assim, para uma obra urbana de não muito profunda, é mais ou menos 1 metro a 1,5 metros de sondagem para cada metro de linha. Então, você tem uma linha de 10 km, você tem que ter no mínimo 15 km de sondagem. Senão, você vai errar feio. Vai errar, não tem jeito. Claro, depende da variabilidade do maciço. Tá? E a outra coisa que é muito importante é a logística. Para trabalhar com essas máquinas, você tem que ter tudo muito bem planejado. Você precisa ter um canteiro de emboque que, no mínimo, precisa ter 10.000 metros quadrados. Fora a fábrica de anel. Você precisa ter uma fábrica de anel planejada para ter anéis prontos com no mínimo 28 dias do concreto, um tempo antes da máquina. Esses anéis vão ser todos rastreados, com código de barra. Você precisa saber que traço você usou, que aditivo você usou, se usou fibra, cada um deles. E essa máquina ela tem que entrar e sair. Se ela ficar parada, prejuízo. Tá? Agora, uma coisa importante é o seguinte também. Até um tempo atrás se falava, nossa, compramos uma tuneladora, o custo é muito alto. Faça a conta. Linha 6, 8 bilhões. Uma tuneladora dessa, preço na Alemanha, custa 20 milhões, 25 milhões, fora a fábrica de anel, 50 milhões de dólares. O que significa isso numa obra dessa? Residual. Eu sei que para quem vai pôr a mão no bolso, é muito, para quem vai comprar a máquina. Mas do ponto de vista de implantação de uma linha, é pouco. Eu faço uma analogia seguinte. Alguns anos atrás, os menos jovens aqui sabem, quando você tinha numa empresa, você tinha um computador, era uma coisa assim, nossa, o computador. Você tinha a sala do computador. Hoje, quais aqui tem menos de 2 computadores em casa? A máquina está indo nessa direção. E a máquina, ela tem que ser feita pro maciço. Dá para usar a máquina usada? Dá. Não quer dizer que não dá. Se o maciço for semelhante, tiver característica semelhante, tudo dá, tem que reformar, isso, aquilo.
mas a máquina é uma coisa de alfaiataria. Ela é planejada para aquele tipo de maciço, para aquele tipo de rocha, para aquela cobertura, para aquela pressão de água. E a coisa mais importante, o rolamento central dela. O rolamento central dela, ele é produzido, demora... Se você for... Olha, eu quero comprar um rolamento central de uma máquina dessa hoje, o eixo. 2 anos para te entregar. Tá? É que o fabricante, ele tem estoque. Ele tem alguns tamanhos padrão, então você encomenda a máquina em 1 ano, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, ele te entrega a máquina porque ele tem estoque. Agora, esse rolamento, ele é projetado... Deixa eu ter que correr então. Ele é projetado para 10 mil horas de uso. Em 10 mil horas de uso, dá mais ou menos 10 a 15 mil horas de uso. Ele escava aproximadamente 10, 15, eventualmente 20 quilômetros. Às vezes vale a pena você jogar a máquina fora do que querer usar em outra obra. Porque se você tiver que trocar esse rolamento no meio da cidade, abrir um poço em cima da máquina, imagina na Praça da Sé fazer isso. Não dá. Então você tem que exigir que, se for máquina nova, tudo bem, se for usada, que o fabricante dê garantia do rolamento. Tá? Próximo. Vou correr um pouco mais, desculpem. Aqui é a montagem da máquina na linha 4, na estação Faria Lima. Próximo. Aqui alguns detalhes das vagonetas dentro e a saída dela na estação Oscar Freire. Próximo. Aqui ó, a fábrica de anéis da linha 4, vocês podem ver que é uma área bastante grande. Fábrica de anéis, estoque dos anéis. Próximo. Aqui como é que trabalha uma EPB, na verdade. Eu tenho um videozinho que eu não vou mostrar porque acho que não vai dar tempo. Do final eu mostro, se der tempo. Na verdade é assim, você tem uma câmara de pressão aqui, que o próprio solo forma uma pasta para conter a pressão de solo e pressão de água na frente. Como você controla essa pressão? Com a velocidade do parafuso sem fim e com o empuxo dos macacos. Se você precisar subir a pressão de frente, você reduz a velocidade do parafuso e aumenta a pressão dos macacos, portanto a pressão aqui sobe. Se você quer reduzir a pressão de frente, você aumenta a velocidade do parafuso. Agora, tem que ser solo argiloso para trabalhar com EPB. Se com solo granular, EPB não funciona muito bem. Tem hoje, evoluiu a tecnologia, põe aditivo, põe polímero, põe isso, põe aquilo. Tem gente usando em qualquer situação. Mas a faixa ideal de uso é solos argilo-arenosos, isso é a faixa ideal dele. Que é o solo aqui de Curitiba, que é igual de São Paulo. Próximo. Eu vou pular o vídeo, tá? Tem uns 5 minutinhos, eu vou pular. Esse gráfico, põe o vídeo, né? Que já tá com meio atrasado aqui. Então volta, então vamos pôr o vídeo lá. Por favor. Desculpa. Eu falo meio demais às vezes. Não está entrando? Então eu ponho no final, que ele está no meu pendrive, está o vídeo. Ah, acho que você não gravou o vídeo. Tudo bem, não tem problema. A gente passa depois, vamos pular. Esse gráfico, o Vinícius já mostrou, é o gráfico do Sauer, que ele mostra a relação de utilização de tuneladora e NATM. Tem alguns detalhes interessantes, que é o seguinte, olha aqui. Quando eu já tenho, a linha de corte é 2,4 km, na pesquisa que o Sauer fez no resto do mundo. Será que isso vale para o Brasil? A minha pergunta. Tá? Que o custo aqui é mais alto, de importação da tuneladora, tudo isso. Mas tem um detalhe. Tudo que se eu tiver, apesar da linha de corte ser em torno de 2,4 km, quando eu tiver uma geologia muito variável, ou variação de seção, o NATM é melhor. Tá? Se a geologia for muito variável. Agora, se eu já tiver a máquina, por exemplo, eu fiz a linha 4, agora eu vou fazer a linha 5, eu já tenho a máquina. Então o custo de amortização da máquina já cai. Então o gráfico tende a ir para cá. Ou se eu tiver condições ambientais desfavoráveis. Por exemplo, áreas contaminadas. Por exemplo, um patrimônio histórico em cima. Então, eventualmente, eu consigo levar para até menos do que 1,6 km. Mas a minha dúvida foi a seguinte, isso vale para o Brasil? Vale para São Paulo? Nós demos um curso de túneis mecanizados pela Associação Internacional de Túneis em abril, em São Paulo. E me convidaram para fazer uma pequena palestra lá. E o que eu fiz? Eu peguei os custos do metrô de São Paulo e fiz essa comparação. Próximo. O que eu fiz? Eu peguei a mesma seção de túnel com preços da linha 5, preços do metrô, que estamos praticando no mercado hoje, e coloquei, por exemplo, esse aqui é um túnel, eu adimensionalizei lá para não mostrar o custo para ninguém, tá? Eu não estou autorizado a mostrar. Eu peguei a mesma seção da tuneladora e fiz um NATM, aquele NATM que você não faz, que é assim, só concreto projetado, cambota, com impermeabilização e o concreto moldado, sem nenhum tratamento, só com DHP na frente. Quer dizer, aquele no maciço perfeito, igual a da estação Alto de Ipiranga, por exemplo, maravilhoso. Esse custa 1, tá?
Aí eu peguei e fiz um NATM um pouco mais complicadinho, que é esse aqui, com pouco tratamento. Eu peguei, ao longo da quilometragem, metade da sessão eu coloquei tratamentos na calota, com jet grouting ou em filagens, preços, metrô de São Paulo, 2013, tá? E algum rebaixamento interno e algum grampeamento de frente. O preço já veio para cá. A hora que eu pego esse túnel e começo a tratar ele ao longo dele todo, tratamento, arco invertido provisório, a coisa já vai para cá. 2 vezes o preço daquele NATM padrão, que você não consegue fazer. Agora, se eu tiver um caso muito complicado, 2 linhas de jet grouting, parcialização com side drift, rebaixamento externo, rebaixamento é caro, tá? Rebaixamento externo, esse túnel vai custar 2,35 vezes aquele NATM original. Então, olha a variação. Aí eu peguei, bom, mas nenhum deles é o real. Qual que é o real? Eu fiz um mix. Eu peguei 10% desse, que raramente ocorre, 10% daquele, que raramente ocorre, 50% desse, que é um pouco medianamente tratado, e 30% desse. E isso daí me dá o NATM médio, que é esta linha aqui. Então eu considerei que esse aqui é o valor do NATM médio que a gente pratica em São Paulo hoje. Tá? É 1,5 vezes, mais ou menos, aqui NATM sem nenhum penduricário. Aí coloquei o custo da TBM amortizando ao longo da quilometragem e colocando as formas a mais que precisa para a extensão. Tá? Nossa área de custo que me deu isso daqui. E eu levantei esse gráfico azul aqui, ao longo da quilometragem. Então você vê, e depois até interpolei uma curva aqui para ver o que dava. Então você vai ver que aquele NATM médio, ele cruza o custo da tuneladora em torno de 2,6 km. Ou seja, bate com o gráfico do alemão, do austríaco. Interessante, né? Com preços nossos. Claro, tem uma variação aí. Isso aqui não tem... Quando eu levantei o preço, eu não coloquei a distância de transporte. O custo de transporte, porque as seções são iguais e, teoricamente, o volume é igual. Então, eu não coloquei esse preço. Agora, em São Paulo, nós estamos pagando um pouco mais para o transporte com tuneladora, em torno de 20%. Então, isso aqui tem uma tendência a vir um pouquinho mais para cá, mas não vai chegar a 3 km. Então, esse número, hoje, eu estou confirmando aquele gráfico do Sauer para o Brasil e para São Paulo, que é um número interessante. Agora, você vê, por que tem lugar da Europa que os caras estão fazendo túnel com 1 km com tuneladora? Olha lá, ó. Onde a linha cruza lá? Túnel muito difícil, vale a pena. Você justifica a tuneladora mesmo em baixa extensão, quando as condições superficiais, de geologia, tudo justificarem. Próximo. Bom, vou pular isso aqui também, que é como corta a rocha. Vamos lá. Para frente. Linha 2, vamos para frente. Aqui, ó, aquele é o NATM lindo, que não precisa nada, tá? A argila é equivalente à formação Gabirutuba, que está indo muito bem. Aqui um túnel pronto só com concreto projetado. Próximo, NATM. Aqui é a estação Alto do Ipiranga. Olha a seção dessa estação. Fizemos com 2 side drift, calota, impermeabilização, concreto moldado secundário. Próximo. Pode ir passando. Faz escavação, essa foto vocês já viram. Próximo. E a estação pronta, impermeabilizada, com mezanino metálico pendurado. Próximo. E aí a estação em operação. Próximo. Estação Sacomã, já viram essa foto também, toda feita em vala. Estação Vila Prudente. Essa estação tem uma situação interessante, que nós tiramos proveito da topografia para compensar a dificuldade geológica. Aqui é um fundo de vale, eu tenho um maciço rochoso aqui alterado, um aluvião em cima, um terreno terciário do lado, ou seja, e fora a contaminação. Isso aqui é uma zona. Isso aqui. Então, o que nós fizemos? Nós deslocamos a estação para cá, fizemos esse poço com paredes plásticas de coli para segurar a água, e escavamos um poço, depois escavamos outro poço, e o restante da estação é 2 túneis paralelos onde a topografia sobe. Você ganhou o quê? O que ele falou, cobertura. Então aqui eu tenho baixa cobertura, um terreno ruim e fácil de ocupar na superfície. Vala. Na mesma estação. E aqui eu tenho geologia melhor, que é só terciário, terreno bom, alta cobertura, túnel. Resolvido. Agora, um detalhe. Em São Paulo, vala hoje custa mais caro que túnel, tá? Não sei aqui em Curitiba. Em São Paulo custa mais caro. Você pega a linha 5, orçamento, uma estação, por exemplo, Hospital São Paulo, orçamento lá da concorrência, 100 milhões a estação.
em NATM. Estação em vala, 150 milhões. Mesma coisa. Mesma estação, uma em vala, uma em túnel. Por quê? Distância de transporte é um problema sério que nós temos hoje. A gente não joga terra a menos de 40 quilômetros em São Paulo. Parede diafragma, muito caro, caríssimo. Tirante, caríssimo. Velocidade baixa. E um problema sério que a gente tem tido de tirante hoje é a influência no entorno. Os executores de tirante têm tido muito problema com carreamento de material na execução dos tirantes. Então você faz um projeto com uma tuneladora para não recalcar 1 milímetro a superfície, vai fazer a estação com o tirante e recalca toda a volta. Então esse é um problema que vocês precisam tomar cuidado aqui em Curitiba também. Próximo. Vamos lá. A linha 5 que a gente está escavando hoje, que tem mais dados recentes, nós vamos ter 3 tuneladoras, na verdade. 2 tuneladoras singelas, que estão novas, compradas, já estão sendo montadas em São Paulo, que vão partir dessa região aqui. Aqui a linha já está funcionando para lá. Vão escavar maciço terciário, alteração de rocha, passar sob aluviões. Aqui nós temos um trecho que nós temos que ter um MV, um track switch. Vai fazer em NATM, está vendo a aplicação da NATM. Depois elas são retiradas dessa região aqui da Bandeirantes. E aqui entra uma tuneladora de grande diâmetro, que é aquela da linha 4, só que ela foi reformada, porque ela tinha andado só 6,5 km. Só que aqui o diâmetro é diferente. Por quê? Porque mudou a legislação, tem que ter a passagem de emergência, com largura X. O que faz? Tem que mudar, aumentar 1 metro a tuneladora. O consórcio que ganhou a concorrência achou melhor reformar a tuneladora da linha 4 a comprar uma nova. Foi economia? Foi. Está ótimo. Vamos lá. Aqui a estação Adolfo Pinheiro, em 5 postos agora, que nós estamos executando. Já está pronta praticamente essa estação. Tem outras assim também. Próximo. Aqui detalhes do NATM, vamos para frente. Aqui alguma perspectiva da estação Eucalipto, que está em execução, vocês vão ver foto dela aí, próximo. Aqui como está hoje essa estação. Aqui é o Shopping Ibirapuera, para quem conhece São Paulo. Uma estação toda feita com paredes de diafragma, tirantes, impermeabilização, laje de fundo, impermeabilização, depois sobe a estrutura definitiva. E o shield, teoricamente, passa arrastado. Ele vai embocar lá embaixo, sair naquela parede e embocar para cá de novo. Aqui um detalhe, tratamento de partida e chegada do shield. Próximo. Aqui a estação Moema, como é que vai ficar? Próximo. Outra perspectiva da estação Moema, em vala também, na Avenida Ibirapuera. E aqui vocês veem o que nós tivemos que fazer. Nós tivemos que interditar uma parte da Avenida Ibirapuera, porque não tinha onde implantar aqui, que é uma zona muito adensada. Interditar uma parte da avenida e estamos fazendo a estação nessa região aqui. Aqui só passa ônibus, os veículos particulares dão uma volta na quadra. Tá? E aqui é a situação que está fazendo. Hoje, esse tipo de aplicação é muito raro, perfil pranchado. Como a gente usou generalizado na linha 1, hoje a gente coloca em pontos localizados. Próximo. Mais algumas vistas, posto de ventilação roxinol, a situação que está hoje, só com concreto projetado de tela e rebaixamento por ponteiras. Próximo. Aqui é a estação Chácara Clabim, que essa aqui é uma estação interessante, porque aqui passa a linha 2 já. E a meia estação já está pronta. Nós temos que fazer esse poço e entrar por baixo da estação, escavar para emendar uma na outra. Aqui é a conexão da linha 2 e linha 5. Esse poço já está pronto também, está muito bonito. Não tem água, é uma argila boa. Próximo. Aqui o Hospital São Paulo vai ser em óculos, faz o primeiro poço, faz a impermeabilização, faz a estrutura definitiva, depois abre o segundo poço. Próximo. Aqui é a estação Santa Cruz, conexão com a linha 1, aqui passa a linha 1 que foi feita nos anos 70 em vala, nós estamos passando por baixo dela e fazendo uma conexão de uma com a outra. Esse projeto aqui é uma relojoaria, é uma complicação muito grande. O Pedro Malato até tinha cabelo menos branco quando estava fazendo esse projeto. Próximo. E aqui são as vedetes do lote 3 lá da linha 5, que são as 2 tuneladoras de 6,90 de diâmetro, 6,70, e EPBs que vão escavar, facimista, vão escavar tanto solo como rocha, e a transição delas. Elas estão sendo montadas no canteiro, e provavelmente muitos de vocês vão ter a oportunidade de visitar essa obra. Ela deve embocar, acho que em setembro, a primeira, e depois emboca a segunda. Vai ficar uns 2 anos cavando, aí vocês vão ter a oportunidade de ver essa obra. Próximo. Vamos lá, já estou acabando, hein? Prometo. A linha 6, que é uma linha que a gente fez um projeto básico completo para licitar, aí teve uma MIP. Aí nós fizemos, mudamos, apertamos a tecla SAP, muda toda a cabeça, e agora em julho entrega as propostas de fazer essa linha. Nós optamos por fazer uma linha que tem 73% escavado com tuneladora e só o restante em NATM ou em vala céu aberto. Próximo.
Aqui alguns detalhes de estações da linha 6, próximo. Não quer dizer que vai ser aplicado, porque isso é do projeto básico. Próximo. Essa é uma estação interessante, por mais um. Ela é muito profunda, porque você cruza a topografia, essa estação tem, o fundo do poço tem 60 metros de profundidade. Tem jeito. O trem sobe rampa de 4%, a topografia tem uma diferença de 120 metros, você não tem como escapar. Então essa estação é muito profunda, toda feita com a estação com método convencional, um poço central, mas toda parcializada para reduzir recalque. Nós temos prédios muito altos sobre a estação. Próximo. Aqui o detalhe de qual é a estação prevista no projeto básico, não deve ser feito no executivo, que é a passagem da tuneladora. Depois que a tuneladora passa, você concreta um pilar central e só depois se abre só esses dois NATMs laterais, tá? Para reduzir ao máximo a interferência no maciço. Próximo. Linha 2, próximo. Estamos trabalhando no projeto agora, temos que entregar o projeto até o final do ano para licitar início do ano, tá? Vai desde a Vila Prudente, que é aquela estação que eu mostrei para vocês, até Dutra, 2 tuneladoras. Uma entra aqui, na rapadura aqui, vai até Vila Prudente, volta para a Penha e vem para cá de novo. E o trecho que eu não tenho aqui o perfil, que é face mista solo-rocha, que vai até Dutra. Estações profundas, método convencional. Rasas, vala. Tá? Próximo. E aqui um quadro geral.